Salve, salve aí, família, tudo certinho, tudo bacana, tudo top, tudo 10. E aí, tudo bem com vocês? Preparados para o início desse novo ciclo, dessa nova semana, dessa nova oportunidade da gente estar junto aqui mais uma vez para poder falar de Deus, falar com Deus, para poder partilhar as coisas bacanas da vida e principalmente para a gente poder ter mais uma oportunidade de se converter à verdade. A verdade da fé, a verdade da cruz, a verdade do amor. Você tá aqui comigo agora? Muito obrigado pela tua presença. Vem sempre aqui, valeu demais. Vem às vezes, tá tudo certo também, irmão. Muito obrigado por estar aqui comigo, viu? Tá chegando agora a primeira vez? Seja muito bem-vindo. Que bom que você tá aqui. Massa demais isso. Aproveita, já me curte aqui. Já escreve alguma coisa que você acha relevante. Já me segue, enfim, faz todas essas coisas que tem que fazer aí para o YouTube entender que esse assunto é relevante, para mostrar para mais gente, para a gente poder evangelizar junto. Hoje, segunda-feira, a igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, do 1 ao 12. Eu vou lendo daqui, você me acompanha daí. Naquele tempo, vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem todos os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui está acontecendo basicamente um mapa. Como que eu faço para ser de Deus? Leia aí o Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 1 ao 12. As bem-aventuranças. É basicamente um guia, né? De que forma eu faço para ser cada vez mais de Jesus. Sendo misericordioso, sendo amoroso, sendo paciente, sendo bondoso. Tendo uma atitude mais dele. O que mais me chamou a atenção nesse evangelho, além de todas as coisas que ele nos diz, de como ser mais dele, de como ter uma passagem para o reino dos céus, talvez. Como que eu faço para ir para o céu? Basicamente isso, assim. Mas além disso, o que me chama a atenção nesse evangelho são basicamente duas coisas. A primeira é que Jesus sai da multidão, se coloca no monte para rezar. Os seus discípulos saem também e vai junto com Jesus. Jesus, o homem que era Deus, obviamente que nessa situação ele era 100% homem também, ele sai, se desloca da multidão, ou seja, vai para o monte rezar. Monte é um lugar onde você se sente bem, basicamente, para fazer as suas orações. Aonde você se sente bem para fazer suas orações? No sacrário, no seu quarto? Enfim, esse lugar é o seu monte. Jesus, sendo Deus, sai do seu lugar e vai para esse monte para poder rezar para o Pai. Pai esse que, sendo junto com Jesus, é uma pessoa só e mesmo assim ele vai rezar. E você não vai. Eita, nós. É isso, Jesus nos dando aula mais uma vez, nos mostrando o caminho correto. Não só com as bem-aventuranças, mas também levando em consideração esse evangelho com a sua atitude. Até ele rezava, bicho. Até ele rezava. O que me chama a atenção também é: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Esse é o versículo 10. Versículo 11. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. O que é isso? A gente está falando da igreja primitiva, do começo dos tempos, ou seja, está acontecendo uma alteração de era, uma mudança de comportamento da fé. Até então, os judeus esperavam o Messias, eles esperam até hoje, o Messias, um enviado, o Filho de Deus, para vir na Terra. Eles não acreditam que Jesus é esse cara. E a partir de Jesus torna-se então o cristianismo, a igreja de Cristo. Nesse tempo em que as pessoas se convertiam de uma religião que elas estavam, que geralmente era o judaísmo, para o cristianismo, eles eram perseguidos. Tanto que Jesus mesmo fala para Santa Maria Alacoque, Santa Margarida Maria Alacoque, nas suas aparições do Sagrado Coração de Jesus, que é para que seja amado, ou seja, o amor tem que render, ou seja, o amor precisa valer a pena, precisa se transpassar. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Não basta a gente só ter uma atitude de cristão com as bem-aventuranças, basicamente, aqui. Por exemplo, bem-aventurados os que têm o coração pobre, porque Deus não. Não, a gente precisa amar cada vez mais Jesus. É isso. Voltando nesses dois itens que eu li para você, dos que são perseguidos, dos que são caluniados, até o século III, a igreja vivia uma era dos mártires, ou seja, as pessoas que morriam em nome de Cristo, davam a sua própria vida, assim como Jesus fez. Sangues foram derramados para que a fé fosse colocada em prova, talvez. Então aqui, serão bem-aventuradas essas pessoas que eram perseguidas, que eram, enfim, quando caluniadas. E é essa pessoa que Jesus quer dizer. Como que isso encaixa na nossa realidade hoje? A gente precisa falar de Deus independente da resposta do outro. Independente da opinião alheia. O fulano de tal não está muito afim disso e talvez está me perseguindo por conta disso. Fica tranquilo. Jesus está provando aqui. Livro de Mateus, capítulo 5, do 1 ao 12. Você vai pro céu. Continue nessa. Não muda não. Excelente semana para você, viu? Que Deus te abençoe. Que as coisas aconteçam na sua vida e que a gente continue aqui por um bom tempo. Um beijo!